Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula da 13ª semana do nosso curso de Estatística para Todos. E agora, nessa aula, a gente vai falar da questão do teste de hipóteses relativo à questão do ponto crítico e como ele está relacionado aos erros do tipo 1 e 2. A gente ainda não vai calcular o ponto crítico, mas a gente vai estabelecer uma coisa muito importante, que é esse relacionamento entre o ponto crítico e os erros do tipo 1 e 2, tá? Bom, então, a questão principal do ponto crítico é qual que deve ser esse valor, tá? Agora, não é só uma questão de conta, pessoal. Tem um conceito por trás desse ponto crítico. Por quê? Porque quando eu estabeleço o ponto crítico, bom, isso aqui é o teste unicaudal A. Onde que está a região de rejeição, pessoal? À direita. À direita, né? Então, é um teste unicaudal à direita, ok? Se fosse região de rejeição abaixo, era unicaudal à esquerda. Mas, enfim, o que acontece é que esse C é uma linha divisória que indica o seguinte, ó. Não existem evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, eu tenho valores aqui que me garantem ou que estão me dando uma certa confiança de que H0 está correta. Agora, se eu cair nessa região, se eu pegar valores acima desse valor ponto crítico aqui, começo a ter evidências mais fortes a favor de H1. Ou seja, existem evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula H0 se eu tiver valores aqui dentro dessa região, se eu obtiver valores que estão nessa região, tá? Então, o erro do tipo 1, pessoal, isso é uma coisa importante, é o seguinte, o que seriam erros, né? Então, quando você faz isso aqui, você está cometendo erros, tá? Então, o primeiro erro, o erro do tipo 1, é o seguinte, quando uma hipótese nula verdadeira é rejeitada, você tem um erro do tipo 1, tá? Então, por que isso, pessoal? Porque o que vem a ser o erro do tipo 1? Ele está relacionado com o valor alfa, tá? Esse alfa representa a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Como assim? Ó, alfa é igual à probabilidade condicional de que a hipótese nula é rejeitada, dado que ela é verdadeira. Ih, rapaz. Então veja o seguinte, quando eu falo de que alfa por cento dos casos estão nessa região aqui, pessoal, né? Estão abaixo de C, do valor crítico, eu estou colocando, na verdade, que esses alfa por cento dos casos poderiam ser, na verdade, evidências que são contrárias a H0, mas a H0 é verdadeira e ela vai ser rejeitada apesar de ser verdadeira, tá? Alfa também representa o nível de significância do teste, tá? Agora, o que é o erro do tipo 2, pessoal? O erro do tipo 2 é um erro também chamado erro do tipo beta, né? Representa a probabilidade de cometer o seguinte erro, ó. Então é ligado a uma probabilidade, ó. Probabilidade condicional de que H0 não é rejeitada, porém, agora ela é falsa. Então, é aquela história. Você pode, de repente, aceitar H0, né? Não rejeitar H0 e ela ser verdadeira, ok, legal. Mas ela pode ser falsa também, tá? Uma coisa importante é que o pessoal fala que 1 menos beta é chamado de eficácia do teste e representa essa probabilidade aqui que eu acabei de mencionar, tá? É o erro do tipo 2. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte: mas não dá para reduzir alfa e beta, né? Então, se você não aumentar o tamanho da amostra, ou seja, se você mantiver constante o tamanho da amostra, aí aqui é complicado, porque se alfa for reduzido, beta vai crescer. Ou seja, você fala assim: eu vou reduzir o erro aqui de rejeitar a hipótese nula dado que ela é verdadeira, né? Então você vai reduzindo esse alfa aqui. O porém é que ao fazer isso, você está aceitando eventualmente valores que deveriam ser rejeitados, porque são evidências a favor de que H0 é falsa, ok? Então aí, ó, o beta cresce. E vice-versa, você pode fazer o beta reduzir e aumentar o alfa. Então, é um jogo de ganha um, perde o outro. Não tem como. Os dois estão conectados, estão ligados, tá? Então, vou ilustrar isso
com um esquema aqui que vai tornar isso mais claro, tá? Então, vamos resumir aqui, ó. Erro do tipo 1 ocorre quando uma hipótese nula verdadeira é rejeitada. Então, é isso aqui, ó. A hipótese nula é rejeitada, dado que ela é verdadeira. O erro do tipo 2, a hipótese nula não é rejeitada, mas ela é falsa. Ok? Tem uma probabilidade, pessoal. Lembra sempre que tem uma probabilidade. Tá? Então, como é que eu mostro essa situação de conexão entre o alfa e o beta, entre o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2? Eu mostro com a seguinte situação, ó. Você não sabe a priori se essa hipótese aqui é verdadeira, né? Que é o H0, ok? Ou se é a hipótese alternativa que é H0. Então, se eu, por exemplo, assumir que é H0, eu assumo que a distribuição dos meus dados é o azul, e obviamente eu tenho aqui uma parcela da distribuição que é H azul, que embora seja azul, ela está muito próxima, ela está muito dentro do que é a distribuição H1. Então eu vou rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira, por quê? Porque ela está se aproximando muito do que é a H1, né? Então essa parcela daqui, ó, de produto rejeitado, embora seja perfeito, é o erro do tipo 1 que você comete, tá? Agora, pode ser que, na verdade, a sua distribuição verdadeira é H1. Você não sabe também. Você não tem ideia. Pode ser H1. E aí você fica todo contente obtendo valores aqui, ó, achando que é, digamos assim, que é H0, né? Mas na verdade é H1. Então o que que é o erro do tipo 2, ó? Erro do tipo 2. A H0 não é rejeitada, mas ela é falsa, ou seja, por quê? Porque na verdade tem uma distribuição do tipo H1. Então tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é evidente, são valores de H1, mas que estão se passando por H0. Então, na verdade, H0 é falsa, mas eu estou aceitando. Então, vocês perceberam a dificuldade? Isso aqui é o erro do tipo 2, são, na verdade, valores, dados, produtos que são com distribuição H1, mas estão se passando por H0. E aqui é o contrário, H0, valores, dados, produtos que têm, que são, na verdade, H0, só que estão muito próximos ali, ou estão praticamente dentro da distribuição de H1, tá? Eu vou colocar isso aqui numa situação mais palpável. Então imagina o seguinte, você tem um quadrinho no qual você tem a decisão na linha e nas colunas você tem a situação efetiva. Vamos lá, ó. Então o que que eu tenho aqui, ó? Na primeira linha aqui eu tenho não rejeitar H0 e H0 é verdadeira. Então, ótimo, você tomou a decisão correta. Só que, por exemplo, H0 é falsa e você não rejeitou, você cometeu o erro do tipo 2 ou o erro beta, tá? Agora, se a sua decisão foi rejeitar H0, mas ela era verdadeira, ih, você está jogando coisa fora que não era para ser jogado fora. Erro do tipo 1 ou erro alfa. Agora, se você rejeitou algo que é falso, então parabéns, você também tomou a decisão correta, tá? Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido mostrar bem essa questão dos erros tipo 1 e 2 que você comete ao formular os testes de hipótese, né? H0 e H1. E na próxima aula eu vou dar mais exemplos relativos a esses erros do tipo 1 e tipo 2 aplicado a questões mais palpáveis. É isso. Obrigado pela sua atenção e espero você na próxima aula então. Um abraço e até lá. Tchau.